componentes de vetores. Uma forma de realizar a soma ou subtração de vários vetores consiste na decomposição dos vetores em um plano cartesiano. Vamos considerar um vetor bidimensional. Dessa forma, o nosso plano será formado pela direção x horizontal e y vertical. Uma componente de um vetor é a projeção do vetor em um eixo. A figura ilustra a decomposição de um vetor com ângulo θ em coordenadas cartesianas. Os vetores AX e AY representam as componentes horizontal e vertical do vetor, respectivamente. O vetor A e as suas componentes AX e AY formam um triângulo retângulo. Relembrando dos conceitos de trigonometria, um triângulo retângulo possui dois catetos e uma hipotenusa, que é o maior lado do triângulo. Para o triângulo retângulo da figura, as funções seno, cosseno e tangente do ângulo θ são obtidas pelas seguintes relações. O seno de θ é obtido dividindo-se o cateto oposto ao ângulo θ pela hipotenusa. A função cosseno utiliza cateto adjacente em vez de cateto oposto. E a tangente do ângulo θ pode ser obtida dividindo-se o cateto oposto ao ângulo pelo cateto adjacente. Retomando o triângulo formado pelos vetores A, AX e AY, o seno de θ é obtido pela divisão do cateto oposto AY pela hipotenusa A, enquanto que o cosseno de θ é obtido pela relação entre o cateto adjacente AX com a hipotenusa A. Isolando as componentes AX e AY nas equações, obtemos as equações 2 e 3. Essas equações são utilizadas para determinar o módulo de cada componente do vetor A. Uma dica para evitar uma possível confusão durante a decomposição de vetores é não utilizar a função seno. A função cosseno é utilizada para obter o cateto adjacente, que é o cateto que toca o ângulo. Dessa forma, usa-se sempre cosseno do ângulo para obter a componente que toca o ângulo. Com A cosseno de θ, obtém-se a componente x do vetor A. E com A cosseno de 90 menos θ, a componente y é determinada. O ângulo 90 menos θ é representado pelo arco vermelho na figura. Esse é o ângulo que toca a componente y do vetor A. Segunda questão. Indique a componente x e a componente y do vetor A, que possui módulo 8 metros. Novamente temos um vetor de deslocamento. A figura mostra a representação das componentes AX e AY do vetor A. Para obter os módulos das componentes AX e AY, são utilizadas as equações 2 e 4. Substituindo o módulo de A e o ângulo θ nas equações, obtemos as componentes horizontal e vertical para o vetor A. Uma vez que o vetor tenha sido decomposto, podemos obter novamente o vetor inicial A. O módulo do vetor é obtido pela equação 1. Como o ângulo entre os vetores é de 90 graus e o cosseno de 90 graus é igual a zero, a equação 1 é simplificada para a equação 5. O ângulo entre o vetor e o eixo x pode ser obtido pela função arco tangente ou tangente inversa, que retorna a função tangente ao ângulo de origem. Ao aplicar as equações 5 e 6 nas componentes horizontal e vertical do vetor A da questão 2, obtemos o módulo do vetor A novamente, igual a 8 metros, e o ângulo θ entre o vetor e o eixo horizontal, igual a 60 graus, de acordo com o enunciado da questão. Aprendemos duas operações que serão utilizadas para determinar o vetor resultante na soma de vários vetores.
A primeira operação consiste em decompor os vetores que estão em uma direção diagonal em suas componentes x e y, horizontal e vertical. Para isso, eu preciso multiplicar o módulo do vetor pelo cosseno do ângulo que toca o eixo, onde eu quero projetar a componente. Na segunda operação, retomamos o vetor de origem, com o seu módulo e o seu ângulo, a partir de suas componentes. Para isso, o teorema de Pitágoras e a função arco-tangente são utilizados. Questão 3. De acordo com a figura, determine o módulo, direção e sentido da força resultante R, obtida pela soma entre os vetores A, B, C e D. A figura mostra um sistema de vetores referente à questão 3. Temos os vetores A, B, C e D dispostos em um plano cartesiano. A primeira etapa para a resolução do exercício é decompor as forças que estão em um plano diagonal em suas componentes horizontal e vertical. Os vetores que estão em plano diagonal são os vetores A e D. Vamos analisar o vetor A. O vetor A faz um ângulo de 30 graus com a direção x. Dessa forma, a componente AX é obtida multiplicando A pelo cosseno do ângulo que toca o eixo, nesse caso, cosseno de 30 graus. A componente AY é obtida multiplicando-se A pelo cosseno do ângulo que toca o eixo Y. Nesse caso, o ângulo é de 60 graus. O vetor D possui um ângulo de 45 graus com um plano horizontal e também com um plano vertical. Dessa forma, as componentes dx e dy terão o mesmo valor. Elas serão obtidas multiplicando-se o vetor D pelo cosseno do ângulo que toca o eixo, que nesse caso é o ângulo de 45 graus para as duas componentes. Após a decomposição dos vetores que estavam em plano diagonal nos eixos x e y, representamos novamente o sistema de vetores. Dessa vez, todos os vetores estão ou na direção x ou na direção y. Na próxima etapa, precisamos determinar as resultantes Rx no eixo horizontal e Ry no eixo vertical. No eixo horizontal, consideramos todos os vetores que estão à direita positivos e à esquerda negativos. Da mesma forma, no eixo vertical, consideramos todos os vetores que estão para cima como positivos e os vetores que estão para baixo como negativos. Analisando o eixo horizontal, a resultante horizontal Rx é obtida por AX positivo, menos DX e menos C. Vamos para o eixo vertical. A resultante RY é obtida somando-se B a AY, pois os dois estão direcionados para cima, e subtraindo o vetor DY que está para baixo. Percebam que temos um valor negativo para Rx e positivo para Ry. A figura mostra a representação das resultantes Rx e Ry. Somando os vetores Rx e Ry, obtemos o vetor resultante final. Ele representa a soma de todo o sistema de vetores representado no início do exercício. Utilizamos a equação 5 para obter o módulo do vetor resultante. Aplicando a função arco-tangente na equação 6, obtemos o ângulo entre a resultante R e o eixo horizontal x. Com a representação do vetor e do ângulo θ, o exercício já está resolvido. Se você deseja representar o ângulo entre a resultante R e o eixo horizontal a partir da origem, ou seja, o ângulo α mostrado na figura, você precisa fazer
180 menos o ângulo θ para o exercício que realizamos. Pessoal, vimos nesse vídeo conceitos e cálculos envolvendo vetores. Se eu quero realizar a soma entre vários vetores, a forma mais usual é decompor todos os vetores em um plano cartesiano. Todos os vetores que estiverem em um plano diagonal serão decompostos nos eixos x horizontal e y vertical. Em seguida, eu determino a resultante Rx e a resultante Ry. Por fim, eu somo essas duas resultantes e obtenho o meu vetor resultante final, que representa toda a soma vetorial realizada. Utilizo o Teorema de Pitágoras para isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te auxiliado, seja você aluno ou professor. Desejo que todos tenham um dia ou noite excelente e espero que fiquem ricos um dia. Um abraço a todos e fiquem com Deus.